Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos novamente a mais uma aula. Nesta videoaula de hoje, galera, nós vamos corrigir o nosso exercício, tá? Que eu passei na aula passada. Todo mundo aí dá o segundo A, B, C e D. Se liga aí que nós vamos fazer a nossa correção. Vamos lá? Nossa correçãozinha de física. Eu vou ficar aqui um pouquinho menor, nesse cantinho, e nós vamos dar início. Primeira questão, gente, diz o seguinte: a respeito do calor sensível e do calor latente, né? É correto afirmar. Vamos ver aqui. Primeira opção: calor sensível é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância altere sua temperatura. Galerinha, errado, viu? Isso aqui, esse daqui não é o calor sensível, é mais o calor específico, tá bom? E ainda tem uma coisinha que preciso complementar aqui no final para ficar exatamente correta a definição de calor específico, tá? Então, letra A não é. Vamos ver a letra B. Calor latente é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância altere sua temperatura em 1 grau. Pessoal, novamente errado. Isso aqui, ó, é a definiçãozinha perfeita de calor específico, tá? Esse item 1 aqui, se eu não me engano, eu acho que eu estou confundindo, troquei, tá? Esse item 1 não é calor sensível, ele é a definição de capacidade térmica, tá? E esse item 2, ele é a definição de calor específico, tá? Deixa eu colocar aqui na frente, tá? Capacidade térmica e aqui calor específico. Vamos agora à letra C. Calor latente é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo, não altera sua temperatura, mas causa mudança em seu estado de agregação. Galerinha, perfeita. Essa daqui é a resposta correta, tá? Calor latente é o calor que uma substância qualquer recebe e que causa apenas alteração em seu estado de agregação, ou seja, ela muda de fase, ela vai do sólido para o líquido, ou então vice-versa, e aí vai, tá? Vamos ver a outra, né? Calor sensível é a quantidade de calor que, ao ser fornecido ou retirado de um corpo, apenas causa mudança em seu estado de agregação. Não, né? Isso aqui é o calor latente, a gente acabou de ver, então não é calor sensível. E a última diz assim: calor sensível e o calor latente são grandezas físicas, até aí tudo bem, que representam a quantidade de calor necessária para apenas evaporar uma substância. Errado, né? Nada a ver essa questão aqui, esse item. Tá? Então o gabarito correto é a letra C de casa. Vamos lá, a nossa próxima questão, que é a questão 2, uma questão do Enem, se não me engano, de 2016. Galera, a questão diz: num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas e os questiona em qual dessas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responde corretamente ao questionário do professor dirá que o derretimento ocorrerá, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que o plástico. Galerinha, essa letra A é o nosso gabarito, está correto. Por quê? Porque o alumínio ele tem uma condutividade, tá, mais maior do que no caso do plástico. Então o que é que isso significa, professor? Significa, pessoal, que o alumínio, aliás, o calor, né, a energia térmica que está no gelo e a energia térmica que está no alumínio vai haver uma troca mais rápida do que se fosse no plástico, tá? O calor, a energia térmica que está no alumínio vai ser transferida mais rapidamente para o gelo e aí o gelo vai derreter mais rapidamente do que no caso com a bandeja de plástico. Letra correta é a letra A, tá bom? Nosso gabarito é esse, tá bom?
Há outras, né? Vamos só ler aqui. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio? Falso, tá? Porque ela não vai ter a temperatura mais alta, vai estar na mesma temperatura, né? A sensação que nós temos que a bandeja de alumínio mais fria, né? Quando a gente toca nela também, é devido à condutividade térmica dela, justamente. A letra C, mais rapidamente na bandeja de plástico? Não. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem calor específico menor que o do plástico. Pessoal, isso aqui pode até ser, eu não me lembro do valor do calor específico dos dois. Creio eu que, que o do alumínio tem um calor específico menor realmente, mas não é isso que causa, né, que faz com que, digamos assim, que o gelo derreta mais rápido, tá? A letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas. Errado, tá? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 3, uma questãozinha de conta, de cálculo, mas também muito simples. Galera, a questão fala assim. Qual a quantidade de calor necessária para que 1000 gramas de água a 100 graus Celsius vaporize, dado calor latente de vaporização da água 540 calorias por grama? Galerinha, nós estamos falando aqui de uma mudança de estado. O calor que a substância, no caso aqui, essas 1000 gramas de água, vai absorver, é simplesmente para mudar de estado, porque ela já está em uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, nós vamos fazer somente calcular qual é o calor latente dessa substância para que ela mude de fase. Então, nós vamos usar essa formulazinha que diz Q igual a M vezes L. O Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o calor latente, né, de vaporização. Então, nós vamos colocar aqui Q igual a massa é 1000 gramas vezes o calor latente, que é 540. 1000 vezes 540, galerinha, dá 540 mil calorias, que é a unidade, tá? Para a energia térmica, nesse caso. Opção correta é a letra D de dado. Vamos lá para a nossa próxima questão. Também é uma questão simples, pessoal. Diz assim: quanto calor deve-se fornecer a um bloco de gelo de 500 gramas de massa a 0 graus Celsius sob pressão normal para fundi-lo totalmente? Gente, novamente, nós estamos falando aqui de uma mudança de estado. E o gelo aqui já está a 0 graus Celsius. Então, o único calor que o gelo vai absorver vai ser somente para mudar de estado. Então, nós vamos usar aquela mesma relaçãozinha da questão anterior. Q igual a M vezes L. A quantidade de calor é igual à massa, que no caso aqui é 500 gramas de gelo, vezes o L, que é 80 calorias por grama. Então fica 500 vezes 80. 5 vezes 8, galerinha, vai dar 40. Esses três zeros que ninguém usou, vamos colocar aqui na frente. Resposta correta, 40 mil calorias. Opção que nós vamos marcar é a letra B de bola. Galera, então agora nós vamos para a nossa última questão. Uma questão diz assim: quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas, tá? Para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Observe que agora nessa questão, pessoal, nós não estamos nos referindo a uma mudança de estado, mas apenas a uma mudança de temperatura. Ela vai aumentar sua temperatura em 100 graus Celsius. Então, como é só mudança de temperatura, nós vamos usar essa relaçãozinha, ó. Q, que é a quantidade de calor, igual a M, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Veja que o calor específico da panela está aqui, ó, é 0,450 joule por grama graus Celsius. E aí, galerinha, você vai observar que como ele já deu aqui a unidade em joule, então nós vamos ter as respostas todas elas em joule, né? As opções aqui todas elas em joule. Nós vamos encontrar aqui a resposta, pessoal, multiplicando a massa, que é 300 gramas, vezes o calor específico, que é 0,450, vezes a variação da temperatura, que é 100. Gente, quando você multiplicar todo mundo aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó. Você faz assim, 3 vezes 45 dá igual a 135.
e aqui não tem 4 zeros, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que colocar a vírgula 4 casas. A vírgula estava depois, né? Iria ficar bem assim, ó, 1,35, né? 3 vezes 0,45, né? Fica melhor assim. 3 vezes 0,45 dá 1,35. E aí você vai pegar a vírgula, vai avançar 4 casas, porque tem 4 zeros aqui, ó, multiplicando, que você não usou. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4. A vírgula vai lá para cá. E não precisa botar mais nada aqui na frente, né? Tanto faz. Então a resposta dá 13.500 calorias. Aliás, caloria não, né? Perdão. A gente já viu aqui no começo na questão que nós vamos dar a resposta dessa vez em joule. Opção correta, a letra B de bola. Pois bem, galerinha, finalizamos aqui a nossa correção, tá? Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre esse assunto. Na próxima aula vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação, tá? Tchau, tchau, bye, bye, até mais.